Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de Química Inorgânica com o tema de Teoria Orbital Molecular. Hoje, na terceira aula, a gente vai falar sobre as ligações sigma e π em moléculas diatômicas homonucleares. Na aula anterior, a gente falou sobre as moléculas também diatômicas homonucleares, mas elas só faziam ligações sigma. Hoje a gente vai falar sobre as moléculas que conseguem fazer ligações π. Então, vamos imaginar o seguinte: o que acontece quando eu começo a aproximar dois átomos que têm orbitais sp? Então, aquela ali é a situação que está sendo descrita, tem dois átomos que estão se aproximando frontalmente. Então, eu trouxe aqui alguns balões para poder facilitar o entendimento. Então, eu trouxe para vocês aqui, no formato de balões, como seria a combinação dos três orbitais p quando eu aproximo eles frontalmente. Bem, quando eu aproximo eles frontalmente, como está desenhado ali, primeiro vai acontecer o quê? A aproximação desses dois orbitais que estão desenhados em azul. Reparem que se todos os orbitais têm o mesmo tamanho, vejam o quão longe estão os orbitais em rosa e esses aqui que estão em laranja e amarelo. Então, vão existir diferenças nessas sobreposições entre esses orbitais. Quando eu tiro esses orbitais azuis de jogo, quando essa aproximação acontece, o que acontece com esses outros orbitais? Então, aqui eu trouxe os dois orbitais que estão desenhados em rosa ali, que seria o orbital px. Quando eu sobreponho quando eu venço a sobreposição do orbital pz, o que acontece? Eles estão a uma certa distância e eles se aproximam para poder fazer a ligação. E essa ligação acontece com os dois lobos ao mesmo tempo. E a sobreposição que é feita lateralmente. Enquanto os orbitais pz se sobrepõem frontalmente, então esse lobo entra de frente com esse. Os orbitais px e py, eles vão fazer isso lateralmente. Tá bom? Então, lateralmente. Quando eles estão sobrepondo-se frontalmente, o que vai acontecer? Frontalmente, esses dois lobos vão se unir. E aí, como eu mostrei na aula anterior, o orbital na sobreposição que gera a formação de orbital ligante aumenta a densidade eletrônica entre os átomos. Então, na hora que eu sobreponho aqui, a região entre esses meus dois dedos aqui fica mais rica em elétrons, enquanto essas em branco aqui, elas têm que ficar mais pobres em elétrons. Como que elas ficam mais pobres? Elas simplesmente diminuem, tá? Quando eu vou fazer o antiligante relacionado a esse, seria uma combinação dessa forma. O antiligante. Vai aparecer um nó entre este e este, entre esses dois aqui, ó. Bem aqui onde está o meu rosto. Então eles vão se separar. E aí esses dois aqui, ó, vão diminuir de tamanho, enquanto esses dois que estão afastados do núcleo, aqui onde estão os meus dedos aqui no meio, vão crescer. Já para ligação de sobreposição lateral, quando eles estão sobrepondo lateralmente, eles vão fazer uma pequena aproximação um do outro. E quando eles estão fazendo a ligação quando eles estão se aproximando fora de fase de maneira antiligante, o que vai acontecer? Eles vão afastar os lobos uns dos outros. Vai acontecer assim. A formação de orbital ligante, aproxima um do outro. Antiligante, eles vão se afastar. Então, os orbitais pz do átomo A se aproximam em fase do pz do átomo B, forma o orbital molecular ligante. E aí, como eu disse, os lobos fora da região entre os núcleos, elas diminuem de tamanho. E aí eu conservo os dois planos nodais que existiam antes,
que seriam os planos nodais de cada orbital PZ. Então, no final das contas, eu gerei um orbital molecular ligante que tem dois planos nodais. Quando eu junto os dois PZs de maneira fora de fase, então aí vai aparecer um plano nodal aqui, que vai fazer com que os lobos entre os dois núcleos diminuam de tamanho e fora deles aumente de tamanho. Já os orbitais PX, quando eles estão em fase, eles combinam entre si, como eu mostrei, com uma leve torção para a parte central, e combinam os dois orbitais, formando uma situação desta forma. E fora de fase, eles se afastam, e aí gera um plano nodal entre eles. Todos os dois casos aqui, ó, já tinha o plano nodal referente ao plano que passa pelo núcleo dos dois átomos ao mesmo tempo. E no caso do orbital molecular antiligante, acrescenta-se mais um plano nodal aqui. Então, a situação de sobreposição lateral final ligante tem um plano nodal e a antiligante tem dois. A mesma coisa vai acontecer com o PZ, só que com o PY, só que o PY está perpendicular ao PX. Então, se a gente vier aqui desenhar, é um pouco mais difícil de desenhar, mas esse plano deveria ser o mesmo desse. Tá? Então, no final das contas, eu formo uma ligação, um orbital molecular ligante quando eles estão em fase e um antiligante fora de fase, e aparece mais um plano nodal ali. Então agora vamos analisar igual nós fizemos para a molécula na última aula. Uma molécula diatômica homonuclear, ou seja, os dois átomos são iguais, ela vai pertencer ao grupo D infinito H também. É possível passar um plano σV ali entre os dois átomos. Então, para a sobreposição dos dois orbitais PZ frontal, sobreposição frontal, e em fase, a gente pode fazer aqui rotação de qualquer ângulo, fica igual, tá? Fazer um espelhamento aqui, fica igual. Inversão também fica igual, porque eu posso, por exemplo, pegar esse lobo como referência, do outro lado da mesma direção, que vai ter uma coisa igual. Se eu espelho, esse cai em cima desse, esse cai em cima desse. O desenho é igual de partida. Fazer o S infinito também é igual. E o C2 também fica tudo igual. Então, no final das contas, dá tudo mais um. Se a gente analisa aqui, é o termo associado ao A1G, que é sigma também. Então, a sobreposição frontal dos dois orbitais PZ gera um orbital de simetria sigma, ou seja, uma ligação sigma. Quando eu faço a mesma coisa para o PZ aproximando um do outro fora de fase, o C infinito fica igual, o sigma V também fica igual. Na hora que eu faço a inversão, o S infinito ou C2, e giro aqui, estes lobos aqui, eles caem sobre o outro, sobre a situação contrária a ele, com o sinal da função de onda contrária. Então é menos 1. Tá? Então é como se eu tivesse invertido, multiplicado a situação original por menos 1. Troco o sinal da função de onda de todo mundo, do orbital final em relação ao orbital de partida. Então, se a gente analisa onde que tem mais 1, menos 1, menos 1, menos 1, é aqui. É a 1U. E a 1U também está ligado a sigma U positivo aqui. Então, também é uma ligação sigma. Tá? Só para esclarecer, eu omiti a identidade nos dois casos, porque a identidade sempre dá mais 1. Agora, quando eu vou fazer a mesma coisa para a sobreposição lateral, veja o que acontece. Se eu aplico o C infinito, se eu estou falando de C infinito, vai depender do ângulo que eu rodar. Porque se eu rodo de 180 graus, vai dar o quê? Menos 1. Correto? Se eu rodo de 90 graus, fica assim. Já é outro valor. Se eu rodo de 120 graus, fica assim. Já é um outro valor. Não vai dar mais 1 ou menos 1.
Então depende do ângulo. Então por isso eu coloco o cosseno aqui. Cosseno do ângulo que eu fizer. Se eu faço o sigma V, eu troco o sinal da função de onda do produto final em relação ao primeiro. Então é menos 1. Se eu faço a inversão, o que está em cima vem parar embaixo, o que está embaixo vem parar em cima. Então eu troquei o sinal da função de onda. É menos 1 também. Quando eu faço S infinito, também depende do ângulo. E o plano que está aqui, que é o sigma perpendicular ao eixo de rotação do S infinito, não altera o sinal da função de onda. Esse vem parar aqui, esse vem parar aqui, mas o sinal da função de onda é igual. Então depende do ângulo, então é cosseno. Se eu rodo de C2, esse camaradinho aqui, também fica mais 1. Não altera em nada em relação ao orbital de partida. Se eu faço a mesma coisa agora com este que é proveniente dos orbitais PY, que estão perpendiculares ao PX, C infinito também vai depender do ângulo. O sigma V agora é aquele que contém os dois lobos, tá? Então passa pelo meio da ligação que foi formada. Então não muda. A parte de baixo é espelhada para a parte de cima é espelhada para a parte de baixo do mesmo lobo, que foi partido ao meio. Então é mais 1. Agora, se eu faço a inversão, o que está aqui em cima vem parar aqui embaixo. E o que está aqui vem parar aqui. Então aí acontece a inversão do sinal da função de onda. Então dá menos 1. Se eu faço S infinito, aqui agora também vai depender do ângulo. E se eu faço esse plano aqui, passando pelo meio dos dois lobos, também não vai modificar nada. Só vai continuar dependendo do ângulo. Agora, se eu faço C2, o que está para frente aqui vai lá para trás, e o que está lá para trás vem aqui para frente. Então eu troco, dá menos 1. Se a gente for ver, nenhum desses dois últimos casos tem valores na tabela compatíveis. Então a gente vai ter que fazer uma soma entre eles. Tá? E vai ver se a soma entre eles é existente aqui na tabela. Por que eu vou somar? Porque os termos A eles são de dimensão igual a 1. Ou seja, o E vale 1. E como consequência disso, eu preciso fazer apenas um objeto, aplicar os elementos de simetria nele, que ele vai aparecer na tabela uma correspondência. Já para aqueles que não apresentam correspondência direta na tabela, provavelmente é porque eu tenho que associar a algum outro. Eles são degenerados, os dois têm a mesma energia. Então eu preciso associar dois deles para poder conseguir encontrar na tabela alguma coisa que tem associação. No caso aqui são 2, porque na tabela de caracteres todos os valores de E além dos termos A são termos E que valem 2. Tá? Então, como eu posso adicionar duas X identidades até dar esse valor aqui? É só se eu somar a identidade de uma espécie e a identidade de uma outra espécie que sempre vale mais 1. Tá? Então tem que combinar 2. Eu vou escolher esses dois porque na hora que eu aproximo os dois conjuntos de orbitais, eles acontecem simultaneamente. Ok? Antes de somar, vamos ver o que acontece para as combinações fora de fase. Então, se for fora de fase do PX, também vai depender do ângulo para fazer C infinito. Sigma V também troca, assim como o PX na situação original, então é menos 1. A inversão aqui acontece o contrário. A inversão aqui, ó, esse daqui vem parar aqui e esse daqui passa pelo centro da ligação e vem parar aqui. Então fica igual, então é mais 1. O S infinito, veja o que acontece, depende do ângulo também. Só que esse plano que acontece perpendicular a este eixo, troca este lobo com esse que tem sinais de função de onda contrário. Então, esse plano, que é como se fosse um sigma H aqui, ele troca o sinal da função de onda, então é menos 1. E o ângulo de rotação também vai influenciar, então eu vou colocar que é menos 1 vezes o cosseno desse ângulo φ. Para o PY aqui, fazendo-se infinito também, existe uma dependência do ângulo, então o valor vai ser cosseno desse ângulo que eu fizer.
O sigma V contém os 4 lobos. Então, eu vou partir o lobo. Então tá aqui, eu vou partir o lobo pela metade. A metade de cima e a metade de baixo vão ser espelhadas. Então dá na mesma. A inversão, este camaradinha associado com esse, que é o que está oposto a esse centro, e esse comparado com esse. Então não muda nada, mais um. O S infinito depende do ângulo, né? Então cosseno. E esse plano que está perpendicular ao S infinito também troca o sinal da função de onda de um lado para o outro. Então menos 1 vezes o cosseno do ângulo. E qual foi para o Px? Se eu faço o C2 aqui, esse C2 que está passando pelo centro dessas duas ligações, na hora que eu giro, esse que está para frente do lado esquerdo vem parar aqui na frente do lado direito. E a mesma coisa aqui, está para trás do lado direito, na hora que eu giro 180 graus, sentido horário, vem parar aqui, lado esquerdo para frente. Então é mais um. Na hora que eu faço a somatória deles, veja o que acontece. Px mais Px, ou seja, Px com outro Px em fase lateralmente. E Py com Py, nenhuma dessas duas linhas eu encontro na tabela. Mas se eu faço a soma, vai dar mais 2 cosseno θ, ou φ no caso aqui, 0, menos 2, mais 2 cosseno 0 e 0. E isso existe na tabela. A mesma coisa vai acontecer quando eu somar Px com Py fora de fase, Py com Py fora de fase. O primeiro dá o termo U, que está associado com a letra π maiúscula. Então, essa aqui é uma ligação do tipo π. Enquanto nessa outra, o termo associado é o EG, que tem associação com a letra grega π. Então, essa aqui também é uma ligação π. Só que π antiligante porque está fora de fase. Ok? E aí a gente pode notar que o termo associado ao termo E, porque eles são duplamente degenerados, então eu preciso somar dois deles para poder chegar numa correspondência. Então é por isso que quando eu faço uma sobreposição lateral de orbitais, quando eu combino dois lobos ao mesmo tempo lateralmente, eu falo que eu estou formando uma ligação do tipo π. Então, ligação frontal, como aconteceu com os orbitais S ou com os dois PZs, ligação tipo sigma. Sobreposição lateral de orbitais P geram ligações do tipo π. Então vamos lá, vamos ver o que acontece quando eu faço a combinação dos dois conjuntos de orbitais PZ. Lembrando lá da situação dos orbitais da aula anterior e da primeira aula, quanto mais nós, maior a energia. Tá? Então a gente vai associar aqueles nós de menor energia primeiro. E entre aqueles orbitais que têm número de nós iguais, os antiligantes têm energia maior do que os orbitais ligantes. Os ligantes tendem a diminuir de energia, enquanto os antiligantes tendem a subir de energia. Então, o que vai acontecer? Na hora que eu combino dois orbitais PZ de moléculas que são constituídas por átomos iguais, os dois P's têm o mesmo nível de energia. Tá? Então, aí, primeiramente, os de menor energia vão ser as ligações do tipo π. Por que as do tipo π? Porque elas têm apenas um nó, que é aquele formado pela combinação, pelo próprio plano nodal dos dois orbitais P que geraram esse orbital. Depois, tem as duas situações, que é o sigma ligante e o π antiligante. O sigma tem menor energia, mas em compensação, os dois aqui têm o mesmo número de nós. Esse aqui tem um nó que passa aqui, outro nó que passa aqui. É a combinação dos dois nós dos orbitais PZ de partida. E esse daqui teria um nó, que seria do PZ, do PX e do PX, mais o plano gerado aqui por causa da situação fora de fase. A mesma coisa acontece aqui. E lá em cima, com maior energia de todos, teria o nosso sigma antiligante pela sobreposição frontal de orbitais fora de fase, que teria um nó aqui, outro nó aqui dos PZs de partida, mais um nó entre eles.
ok? O que acontece quando eu tento sobrepor os orbitais Px e Py? Bem, se eu tentar olhar aqui, ó, eu coloquei o Py aqui de laranja e amarelo e o Px de rosa. O Py ele está obrigatoriamente a 90 graus do Px. Então, se eu tento aproximar o Px e o Py, veja o que acontece. Eu chego próximo e se eu olhar de cima, eles não têm sobreposição quase nenhuma. Tá vendo? É nó com nó aqui no centro dos dois balões. Então, sempre que eu tiver orbitais que são 90 graus, tiver 90 graus entre si, ou seja, eles são orbitais que são ortogonais entre si, não existe interação, tá? Então, não precisa me preocupar. Se eu sobreponho frontalmente, volta desenhado aqui, o que vai acontecer? Na hora que eu sobreponho frontalmente, o orbital até interage. Só que qual que é o tipo de interação? É 50% em fase, com os sinais iguais, e 50% fora de fase. Mesma coisa vai acontecer aqui, quando eu sobrepor frontalmente o PZ com o PX. Ou com PY, aqui com PX. Se é 50% em fase e 50% fora de fase, o tanto de estabilidade que eu ganho em fase, eu perco quando eu faço situação fora de fase. Então não tem interação. A mesma coisa vai acontecer quando eu tentar sobrepor o Px com o orbital 2s. Vamos pegar o 2px com o 2s do orbital do átomo que eu estou aproximando. 50% em fase e 50% fora de fase. E o Py a mesma coisa. Então, sobrepor lateralmente orbitais P com orbital S não gera situação interessante, tá? Mesma coisa vai acontecer sobreposição frontal de P com um átomo, com um orbital que está a 90 graus dele. Ou sobreposição lateral de 2 a 90 graus. Nenhuma das situações gera sobreposição efetiva. Mas quando eu tento aproximar o S e o P, o que acontece? O S, no caso do PZ, ele vai interagir sim com o S, porque quando eu sobreponho frontalmente, acontece uma pequena interação ali, mas de maneira geral a sobreposição é mais efetiva P com P e S com S. Então, P com P e S com S. Mas se eu tentar sobrepor esse P com esse S, vai estar em fase. E esse P com esse S também vai estar em fase. Então vai ter uma interação ali. Isso vai ser importante, porque isso vai alterar levemente as energias, como eu vou mostrar para vocês aqui. A sobreposição não é tão efetiva assim, porque o orbital S ele é mais interno do que o orbital P. O P ele se espalha mais e o S fica mais contido. Então o orbital 2S é um pouco menor do que o orbital 2P. Tá? Então o P precisa aproximar, interagir bastante ali, entrar bastante no outro átomo para que o P de um interaja com o S do outro. Então, como que fica o diagrama então dessas moléculas? Então, primeiro, o orbital 1s, que é o menorzinho de todos, ele interage muito fracamente com o outro orbital 1s. Então, por isso que eu coloquei aqui a separação do pi antiligante pequenininha comparada com os outros. Coloquei esses dois tracejadinhos aqui para mostrar que a diferença de energia entre esse 2s e 1s é grande, tá? Aqui está uma representação esquemática, mas há de se lembrar de que o orbital 1s é muito mais estável do que o 2s. Além disso, eu pontilhei aqui de verde para mostrar que o orbital 2s interage com o 2p de forma a alterar levemente a energia desse orbital sigma e desses orbitais sigma aqui de baixo. Tá? Então é por isso que essa diferença de energia entre o 2s e o sigma não é igual entre o 2s e o sigma antiligante. Mesma coisa vai acontecer aqui, porque a energia do 2p para o sigma
ligante não é a mesma do orbital 2p para o sigma antiligante lá em cima. Mas se a gente fizer a somatória dos sigmas e dos pis, eu consigo ter uma energia intermediária aqui entre o S e o P, que seria como se sobrasse, sem interação, tirasse a média entre o orbital S e o orbital 2p. Eu coloquei aqui de pontilhadinho de verde, porque vocês vão encontrar em muitos livros isso, mostrando essa interação. E existe também uma explicação por que nesse caso a sobreposição lateral ela é mais forte e energeticamente mais estável do que as ligações sigma que são frontais, tá? Então ali tem a interação entre S e o P, é isso que está mostrado nesse pontilhadinho. E a interação entre os orbitais que não são os orbitais de valência, ela fica muito fraca. Então geralmente a gente nem mostra, a gente omite ela. Então daqui para frente eu vou omitir essas interações entre o orbital 1s dos diagramas de energia. Então vamos começar aqui. Primeiro vamos fazer para o lítio, para a molécula formada por 2 átomos de lítio. Aqui eu também, para não ficar muito poluído o desenho, eu desconsiderei o pontilhado, que faz com que a energia do orbital sigma para lá para cima e do sigma antiligante aumente também um pouquinho, tá bom? Então, se eu for colocar a fazer a distribuição eletrônica do lítio, ele tem configuração do neônio mais um 2s1, ou seja, cada lítio vai entrar na camada de valência com um elétron. Então, se eu coloco esse um elétron ali e faço a ligação, eu vou ter que redistribuir 2 elétrons em todo o diagrama de orbital molecular. Isso vai fazer o quê? Que a ligação entre os átomos de lítio seja de ordem de ligação igual a 1. Tenho 2 elétrons no orbital ligante e nenhum nos orbitais antiligantes. Então isso é muito parecido com o que seria proposto para essa molécula, caso eu quisesse fazer a estrutura de Lewis dela. Esqueço os orbitais mais internos e olho os orbitais de valência. Cada um teria na camada de valência um elétron, juntos os dois são uma ligação entre eles. O átomo de lítio, essa molécula de lítio, ela é diamagnética, não tem nenhum elétron desemparelhado, então S igual a 0. Quando ele vai para o berilo, cada átomo de berilo entra com 2 elétrons na camada de valência. Então, no final das contas, eu tenho que distribuir 4 elétrons no diagrama. Se eu for distribuir os 4 elétrons, fica assim: 2 no orbital sigma ligante e 2 no antiligante. Isso dá uma ligação igual a 0. Ou seja, a molécula de berilo ela não é encontrada na natureza porque a ordem de ligação é 0. Os átomos de berilo preferem ficar separados a formar uma molécula de berilo. Na verdade, tanto faz para eles. Então não forma essa ligação. E como isso é feito geralmente, essas espécies elas são feitas em alto vácuo, então elas preferem ficar separadas. Tá? Tem muito espaço para elas ocuparem, elas preferem ficar separadas do que juntas nesse vácuo. Já quando eu faço 2 átomos de boro interagir entre si, cada um deles vai entrar com 3 elétrons. 2 no orbital 2s e 1 no orbital 2p. Mas isso não faz diferença. O que eu tenho que fazer é somar todos os elétrons e redistribuir tudo. Então eu vou redistribuir da seguinte forma: os 6 elétrons. 2 no orbital sigma g, 2 no antiligante e 2 no π, só que 1 em cada orbital separado. Não vou fazer eles emparelharem. Nesse caso aqui eu tenho 2 elétrons emparelhados, então ele é paramagnético. Basta ter um para ser paramagnético e o spin dele vai ser 2 vezes meio. Cada elétron entra com meio na conta do spin. Então, no final das contas, eu tenho o total do spin igual a 1. Se eu fizer a ordem de ligação, como é que eu calculo? O número de elétrons e orbitais ligantes, então 1, 2, 3, 4, menos 2 que estão no orbital antiligante, tá? Então vai dar 2, meio vezes 2 igual a 1. Então,
é como se esse átomo, essa molécula de berilo, B2, ela tivesse tivesse uma ligação entre eles, mas a gente consegue perceber que eu tenho, na verdade, dois orbitais ocupados por elétrons. Então é como se fossem duas meias ligações. Então tenho a formação de um orbital π entre os orbitais px do boro, só que ele tem um elétron só, é uma situação de dois centros e um elétron. A mesma coisa vai acontecer com py. Só que no final das contas é como se eu tivesse duas meias ligações, que dá no final das contas uma ligação π entre eles. E aí é interessante de pensar que essa molécula é formada por duas meias ligações π e não tem ligação sigma. Então, quando a gente fala que para fazer uma ligação sigma, para fazer uma ligação π, primeiro tem que fazer uma ligação sigma, isso se eu estiver trabalhando com a forma de Lewis de pensar, né? Que primeiro forma-se uma ligação simples, depois vem a ligação dupla, depois vem a ligação tripla. Então essa molécula tem duas meias ligações π, mas não tem nenhuma ligação sigma, porque os orbitais sigma que deveriam formar essa ligação sigma têm o seu oposto ali, né? A ligação sigma ligante, também com dois elétrons. Então essa desestabilização compensa essa estabilização gerada aqui. Então não é formada a ligação sigma, mas acontece a ligação π. Ok? Um pouquinho inusitado que a gente está a esperar, dizendo que a gente já conhece das ligações, mas essa é a realidade. Então, se a gente for fazer por estrutura de Lewis, dos dois átomos de boro, o que a gente vai fazer? Imediatamente a gente vai ligar os três elétrons emparelhados para uma ligação tripla, mas não é o que acontece. Vamos para o carbono agora. O carbono entra com 4 elétrons cada um. Então a gente tem que redistribuir, no final das contas, esses 8 elétrons. O que vai acontecer? Vou começar a redistribuir e vai formar dessa forma aí. De maneira similar à molécula de de boro 2, a molécula formada por dois átomos de carbono, ela também não tem ligações sigma, mas ela tem duas ligações π, tá? A ordem de ligação dela é 2, ou seja, ela faz duas ligações, é o que está mostrado aqui, né? Duas ligações π inteiras. Se a gente fosse fazer a ligação carbono-carbono entre dois átomos de carbono, o que aconteceria? A gente seria forçado a fazer uma ligação sigma e duas πs e ficaria dois elétrons emparelhados, mas não é isso que acontece. O que acontece são duas ligações, mas o que acontece é formação de uma ligação dupla, aqui carbono-carbono, e dois pares de elétrons não ligantes, né? Que é o que acontece aqui, né? Esses dois elétrons aqui, o tanto de energia que foi gerado, foi ganho na formação dessa ligação hipotética aqui, você perdeu desestabilização dessa. Então os orbitais, esses dois pares de elétrons do carbono aqui, eles preferem não se ligar no final das contas. Então é possível perceber que essa ligação aqui, ó, ela é muito parecida com a do etileno, ou seja, ela tem uma força bem grande, mas ela é um pouquinho maior, tá? Então não tem a ligação sigma como acontece no etileno. Tem ligação sigma mais duas ligações π. E nesse caso a molécula de C2, ela tem um comprimento de ligação um pouquinho maior, né? Mostrando que essa ligação sigma faz diferença, sim, porque se tivesse ela ficaria mais curta ainda, mas ela tem uma força similar, tá? Se assemelhando à situação aqui. Então ela não é isso, mas ela tem força similar ao que seria se fosse essa situação. Ok? No caso do nitrogênio, agora eu tenho que distribuir 5 elétrons. Se a gente fosse fazer a estrutura de Lewis, a gente colocaria uma ligação tripla entre os dois átomos de nitrogênio
e formaria e deixaria 2 pares de elétrons não ligantes. Então, redistribuindo os 10 elétrons dos 2 átomos de nitrogênio, ficaria da seguinte forma. A gente teria, como nas situações anteriores, esses 2 pares de elétrons aqui, o que esse ganha de energia, esse perde energia em relação aos orbitais 2s de partida, que a gente pode associar como esses 2 pares de elétrons não ligantes. E aí, agora sim, eu consigo formar as ligações π e a ligação sigma, que eu tanto estava esperando para poder associar com Lewis. Tá? A molécula de nitrogênio também é diamagnética, tem spin igual a zero, porque não tem nenhum elétron desemparelhado nessa situação. Agora, quando a gente vai para o oxigênio, acontece uma coisa que era o que a gente esperava que fosse acontecer, né? Porque a gente espera que ligações com sobreposição frontal elas tenham energia menor do que a sobreposição lateral, que é o que a gente vê lá quando a gente faz as hibridizações dos átomos, né? O que acontece que fez essa troca entre o π e o sigma, que é esperado, é observado indiretamente pelas propriedades do oxigênio, que eu vou mostrar daqui a pouco, mas também é observado nos espectros eletrônicos. A gente consegue ver umas linhas, quando a gente faz os experimentos, associadas a cada uma dessas ligações. E aí a gente consegue ver que as linhas relacionadas às ligações sigma, elas têm energia menor do que a π no caso do oxigênio e maior no caso dos outros elementos. Quando a gente está trabalhando com o átomo de oxigênio, a diferença de energia entre o orbital 2p e o 2s é muito grande. Isso faz com que as interações sejam mais fracas. Os orbitais são muito pequenos, então isso dificulta com que a aproximação lateral dos orbitais px e py aconteça. Então a sobreposição fica como se fosse estericamente impedida devido ao tamanho deles. É muito pequeno para vencer a sobreposição frontal dos orbitais pz. Então eles não se dobram tanto, não conseguem dobrar tanto até se sobreporem. Então por isso que os orbitais referentes ao orbital px e py aumento de energia, a sobreposição fica mais fraca. Tá? E aí não tem interferência do orbital 2s no 2p, tá? Com que faz com que toda a energia que seria ganha da sobreposição frontal de um pz com o outro seja quase que 100%. No caso dos outros átomos com eletronegatividade menor que o do oxigênio, existe uma competição do Z, do orbital pz, interagir com o orbital 2s. Então isso fazia com que a interação pz com pz não fosse tão eficiente. Tá? Então esses dois fatores faziam a energia do orbital sigma ser maior, além do fato dos nós, né? E aqui já acontece essa inversão. Então quando a gente vai distribuir os 8 elétrons do oxigênio, no caso 16 elétrons, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, quando a gente vai distribuir os 12 elétrons da camada de valência dos orbitais dos átomos de oxigênio, a gente observa a ocupação, então, de todos os orbitais, inclusive dos orbitais antiligante aqui agora. Tá? Então, é possível, sim, numa molécula aparecer ligação sendo formada, mesmo ocupando o orbital antiligante. Então, se a gente fosse fazer a estrutura de Lewis para o oxigênio, a gente colocaria uma ligação dupla ali. Né? Então, para formar uma ligação dupla, teria que ser uma sigma e uma π. Se a gente for ver, a ligação sigma nós temos, porque a ligação sigma referente ao orbital pz não tem lá no antiligante associado elétron ocupando. Só que em contrapartida eu tenho aqui só nos orbitais π 6 elétrons, né? Então isso seria mais que o suficiente para poder fazer
ligações para o átomo de oxigênio. Só que nós temos que lembrar que esses sigmas aqui, ó, esses pis, eles são pi antiligante. Então, esses dois elétrons que estão aqui no orbital pi, eles estão desestabilizando esses elétrons que estão aqui no pi ligante. Tá? Então, se eu tenho 4 elétrons aqui no pi e 2 no pi antiligante, é como se eu tivesse efetivamente apenas 2 aqui no pi ligante fazendo ligação, ou seja, 2 meias ligações. Tá? Então tem uma ligação aqui e 2 meias ligações aqui. O que seria o que o Lewis quis ou apresentou com o que ele tinha de conhecimento para essa ligação. Tá? Então essa ligação não acontece. Na verdade, o que nós temos é uma coisa mais parecida com essa situação, em que tem uma ligação simples, que é devida a essa, e 2 elétrons desemparelhados aqui, que seriam referentes a esses 2 elétrons aqui. Caso Lewis quisesse representar da sua forma, essa seria a forma mais correta. E isso é comprovado porque o oxigênio é paramagnético. Tá? O oxigênio tem spin igual a 1, tá? 2 vezes meio. Então, quando eu liquefaço o oxigênio e coloco entre 2 ímãs bem fortes, ele fica preso ali dentro. Se eu jogar um líquido aqui de oxigênio líquido, uma parte dele fica presa entre os 2 polos do ímã, mostrando que é uma molécula realmente magnética. Okay? Então isso é um experimento que também comprova que a estrutura de Lewis, primeiro, comprova que a estrutura de Lewis não está correta, né? Porque a estrutura de Lewis para o oxigênio ele não tem propriedades magnéticas, elétrons emparelhados, e consigo, inclusive por outros experimentos, provar essa inversão do sigma e do pi no diagrama. Para o flúor é a mesma coisa. O flúor é muito eletronegativo, então essa diferença entre SP do nível 2 vai ser grande e os orbitais vão ser menores do que no caso do oxigênio. Tá? Então existe a manutenção da inversão das ligações ali. Se a gente for distribuir então agora os 14 elétrons na camada de valência, ficaria da seguinte forma. Agora nós temos as ligações π, né, com a quantidade equivalente de elétrons no π antiligante, ou seja, desestabilizou todo o sistema π. Então a ligação π realmente não acontece. Só fica a ligação sigma aqui, que é o que Lewis propôs. Primeiro que ela é uma molécula diamagnética, Lewis propôs que entre os átomos de flúor deveria ter uma ligação, que é o que acontece aqui. A ordem de ligação é metade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons em orbitais que são do tipo ligante, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons de orbitais do tipo antiligante, que dá 1. E é o que mostrou ali Lewis na sua teoria. E aqui é para mostrar como que varia a energia ao longo da segunda linha de elementos, caso sejam formadas moléculas diatômicas com eles. A energia vai diminuindo, por quê? Porque os átomos vão ficando cada vez mais eletronegativos e aí a energia potencial desses orbitais também é menor, porque se a atração do núcleo pelo elétron que vai ser ocupado nesse orbital é maior, a energia potencial é também maior, porque isso vai liberar bastante energia. E a partir do oxigênio, isso faz com que aconteça a inversão entre o orbital π e o sigma. Tá? E aí, por diante. Mesmo moléculas, é possível ter, em teoria, qual seria a energia. Por isso que eu coloco o neônio 2 aqui e o berilo 2 aqui na história. Porque, em teoria, é possível calcular qual seria a energia caso essa molécula se formasse. Mas, na realidade, elas têm uma ligação igual a zero e não se formam. Ok? Então, o que acontece agora quando eu faço, igual eu fiz para os outros na aula anterior? Então, o que eu faço? Como que a ordem de ligação varia quando eu faço cátions e ânions das moléculas que eu propus até agora, as diatômicas?
Para o caso do oxigênio, vai fazer a mesma coisa. Vamos supor que estou fazendo oxigênio com carga positiva. Então, eu faço a distribuição eletrônica do oxigênio neutro e retiro a quantidade de elétrons referentes à carga que eu almejo, né? Então, se é oxigênio 2 com carga mais 1, então eu tenho que tirar um elétron. Então, esse daqui ao lado tá o diagrama do oxigênio que é neutro, e aí eu retiro um para conseguir chegar no oxigênio 2+. Composto continua sendo paramagnético com spin igual a meio agora, e a ordem de ligação fica sendo igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons orbitais ligantes, menos 1, 2, 3 e antiligantes. Então fica sendo igual a 5 meios. Se eu quiser fazer o oxigênio 2+, eu retiro 2 elétrons. Tirei os elétrons emparelhados, agora ficou sendo diamagnético. A ordem de ligação aqui, ó, fica sendo igual. Então, continua tendo 8 elétrons nos orbitais ligantes, e agora no antiligante eu tenho apenas 2. Então, fica 8 menos 2, 6, que vai dar 3. Já se eu quiser fazer o ânion, oxigênio 2-, eu vou ter que acrescentar um elétron. Então, agora eu tenho, continua uma situação paramagnética, eu tenho um elétron emparelhado agora, e a ordem de ligação seria o quê? Metade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como nas situações anteriores, menos 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 3 vezes meio, 3 meios. Bem, agora se a gente for tentar fazer o peróxido, que é o O2, 2-, esse é o peróxido, o exemplo anterior foi o superóxido, eu tenho que adicionar 2 elétrons ao diagrama do oxigênio neutro. Então, se eu adiciono 2 elétrons ali, o que vai acontecer? O composto agora deixa de ser magnético, fica diamagnético, ok? Não tem elétrons emparelhado mais. E a ordem de ligação fica sendo metade dos 8 elétrons em orbitais ligantes, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 em orbitais antiligantes. Então, vai dar 2, 2 vezes 1 igual a 1. Então, veja só o que a gente tinha proposto lá para o hidrogênio e para o hélio. Então, como a gente comprovou lá para o hidrogênio e para o hélio, a gente pode trazer a conclusão aqui para o oxigênio. Quanto maior a ordem de ligação, mais forte é a interação entre os átomos de oxigênio, mais energia necessária para se romper essa ligação. Então, o peróxido aqui, que tem menor ordem de ligação, é que tem energia necessária para romper as moléculas, os átomos de oxigênio, menor. Então, o superóxido, que tem ordem de ligação maior, a distância entre os átomos de oxigênio já é bem mais próxima e a energia também necessária para poder romper é bem maior. O oxigênio um pouco menor do que o peróxido e energia muito maior. E o oxigênio com carga positiva é o que tem, desses exemplos aqui que tem dados experimentais, é o que tem menor comprimento de ligação e precisa de mais energia para romper os dois átomos. E é o que se espera que se forme a molécula O2 com carga 2+, como ela tem energia, a ordem de ligação calculada maior de todas dessas espécies aqui, é a que teria, ou a que terá, comprimento de ligação menor e energia de associação maior de todos. Tá bom? Bem, então é isso, gente. Essa foi a terceira aula. E na próxima aula a gente vai falar sobre as moléculas agora heteronucleares. Então até lá!